Bom dia, pessoal! Bom dia, gente linda! Como que vocês estão? Tá tudo tranquilo por aí? Passei aqui um pouquinho para deixar uma mensagem para o coração de vocês e quero falar sobre uma mulher que tem provocado muito e talvez você se encontre nessa situação. Essa situação onde você também é provocado todos os dias, você também é rejeitado. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 6, o seguinte: Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Essa mensagem, ela fala muito com o povo de Deus. Penina era uma mulher que poderia ter filhos, era uma mulher que dava filhos ao marido de Ana, era esposa de Eucana. Então, Eucana tinha ali suas duas mulheres, suas duas esposas, mas uma era frutífera, uma ela dava filhos, uma ela poderia fazer o que bem quisera. Naquele tempo, as pessoas, as mulheres que eram estéreis, eram envergonhadas diante da sociedade. E já aquelas que tinham filhos eram honradas. Imagino que Ana estava passando, mas hoje eu não quero falar sobre Ana. Já falei um tempo atrás sobre a história de Ana, sobre a história de Samuel, mas eu quero falar sobre Penina. E hoje tem muitas mulheres com cara de Penina. Mulheres que são bem-sucedidas na empresa, mulheres que são bem-sucedidas na sociedade, mulheres independentes, mas mulheres irritantes, mulheres invejosas, mulheres ciumentas, mulheres que sufocam o seu parceiro, sufoca as pessoas em seu redor. Quem você é? Ana ou Penina? Talvez você está aí, muitas pessoas têm tocado o dedo na sua ferida, ao invés de curar. Tem mexido nas suas emoções, aonde ainda você não foi curado. E ao invés de te ajudar, ao invés de te apoiar, ao invés de te dar esse suporte, sabe o que elas fazem? Elas vão lá e cutucam. Elas vão lá e mexem. Elas vão lá e provocam. Mas nessa manhã Deus falou muito comigo. Estou saindo para ir para o trabalho e Ele falou muito comigo no meu coração. Tem muitas mulheres aí sufocando marido, sufocando as pessoas dentro da sua casa, porque se acham que é alguém. Penina, ela poderia dar filhos para Eucana, mas Eucana amava mais Ana. Ele dedicava mais para Ana. Ele tinha sua favorita. Apesar de Penina dar filhos, ser frutífera, ele amava mais Ana. Será por quê? Mas a Bíblia fala que Ana era uma mulher humilde. Ana era uma mulher compreensiva. Ana era uma mulher que seguia os passos de Deus. Ana era uma mulher que fazia a vontade de Deus. Ana tinha sabedoria, Ana tinha entendimento. Ana sabia o momento certo de abrir a sua boca para falar algo. E nós mulheres, eu tô falando para as mulheres porque a maioria aqui que me segue são mulheres. Nós mulheres, nós precisamos aprender um pouquinho com Ana e aprender um pouquinho com Penina também. Aprender a lição de Penina, de não ser essa mulher sufocante, de não ser essa mulher irritante, apesar da sua inteligência, apesar da sua habilidade, apesar de você gerar frutos, dar frutos, você precisa compreender que você não pode aí chegar em qualquer lugar, falar o que bem entender, tocar na ferida que ainda não foi curada, esmurrar, falar o que você bem entender, o que sair da sua boca. Não é bem assim. Então a lição, o que nós podemos aprender com essa história é: vamos, ao invés de esmurrar,
abraçar. Vamos, ao invés de julgar, apontar dedo, ajudar a pessoa que está ferida. Talvez tem pessoas aí do seu lado que você está convivendo com depressão, com ansiedade, com alguma doença, e ao invés de você apoiar essa pessoa, lhe incentivar a ela procurar ajuda, você fala, não, você está doente. Não, você precisa de um psiquiatra. Não, você precisa de um psicólogo. Você precisa de ser tratada porque você é doido, você é doente. Era assim que Penina falava para Ana. Implicava ela. A Bíblia aqui é bem clara. Ela dizendo, porque o Senhor a tinha deixado estéril, mas a sua rival, que era Penina, provocava continuamente a fim de irritá-la. E qual era a provocação que ela fazia? Tocando na ferida de Ana, porque Ana era estéril, Ana não podia gerar filhos, mas ela sabia justamente aonde ela podia tocar, aonde ela podia ferir, aonde ela podia cutucar. Então que nós possamos aprender com essa lição. Aprender a ser mais humilde como Ana. Aprender a ser mais forte como Ana. E não cometer os mesmos erros que Penina. Penina era esposo de Eucana. Mas Eucana, apesar de Penina ser frutífera, dar filhos, gerar filhos, ele amava, ele preferia, ele tinha a sua favorita, que era Ana. E talvez você está aí, se sentindo assim. Poxa, Deus, eu posso ter habilidade no meu trabalho, eu vendo mais, eu frutifico mais no meu trabalho, mas meu patrão prefere aquela fulanazinha lá, aquela que não dá rendimento, mas talvez ela seja mais humilde, seja mais confiável, seja mais amiga, seja mais responsável. Vamos aprender um pouquinho com as lições erradas que Penina nos deixou, de não cometer os mesmos erros, e aprender com Ana, uma mulher humilde, uma mulher cheia de vida, uma mulher sedenta ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa aí guardar a sua casa, a sua história, a sua família, te dando alegria, te dando paz, te dando entendimento, te dando renovo espiritual, alimento espiritual todos os dias. E para que você venha pedir ao Eterno, Senhor, me dá sabedoria, papai. Me dá sabedoria para eu conduzir a situação que eu estou vivendo hoje. Me dá, meu pai, inteligência para eu agarrar o meu casamento e não perder ele entre os dedos. Pai, me dá sabedoria e entendimento para eu conquistar todos os dias o meu esposo, o meu marido. Me dá sabedoria todos os dias, papai, para eu conquistar as pessoas em minha volta no meu trabalho, com os meus patrão, com os meus clientes. E aonde eu for, eu não seja pedra de tropeço. Aonde eu pisar, é que eu não seja essa pessoa irritante. Aonde as pessoas olham para mim e falam, poxa, ela é irritante. Ela fala o que ela bem entender. Ela não tem freio na língua. Mulher saudável é uma mulher que pensa antes de falar. Mulher da mente saudável é uma mulher que não sufoca as outras pessoas, não sufoca seu cônjuge. Mulher de mente saudável é aquela onde ela pisa, as pessoas falam, uau, eu queria ser igual a ela. Eu queria só um pouquinho, uma pitadinha da essência dessa mulher. Que tal a gente ser igual a Ana e deixar de ser Penina? Deixar de ser irritante, deixar de ser sufocante, deixar de ser chata, deixar de ser invejosa, ciumenta, atrapalhar, acusar, julgar, expor a vida dos outros? Que tal aprender com essas lições erradas, de não cometer os mesmos erros, mas ser uma mulher de mente curada, de mente liberta, de mente saudável? Amém? Que Deus abençoe vocês. Um ótimo café da manhã para todos. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida. A história está aqui em 2 Samuel, no capítulo 1, no versículo
6. Amém? Aprenda as lições com Ana. E deixe as coisas erradas, as lições erradas de Penina. Vamos, a partir de hoje, ser Ana. Fique com Deus. Deus abençoe vocês.